E agora eu vou convidar o Major Moraes, ele que é porta-voz da Polícia Militar, para trazer detalhes com exclusividade e esclarecendo para você, cidadão de bem, as ocorrências policiais e o balanço do que aconteceu nesse final de semana. Seja mais uma vez bem-vindo, Major. Boa noite, Otávio. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí. Tá na hora. Ô Major, muita coisa aconteceu. A bruxa parece que veio dar uma voltinha, né? E de vez em quando ela aparece, né? E, infelizmente, 5 homicídios, né? Depois de mais de 120 dias, um trabalho brilhante que a Polícia Militar tem feito no estado do Tocantins, principalmente aqui na capital, e que depois de 120 dias, um caso isolado. Vale ressaltar que foi um caso isolado dessas 4 mortes, na verdade 5 mortes, né? Casos isolados, um dívida, outro, né? Situação familiar. Então, após 120 dias do trabalho brilhante da polícia, vem aí agora com 5 homicídios, não é isso? Realmente, Otávio, a gente precisa inclusive esclarecer a população, porque esse tipo de crime, esse tipo de homicídio com característica de execução sumária, nós falamos assim quando nós temos um caso, por exemplo, quando tem um autor determinado e uma vítima definida. O que está por trás pode ser uma questão passional, pode ser uma questão de tráfico de drogas, pode ser uma dívida, né? Mas quando nós temos esses casos onde tem um autor definido e uma vítima definida, o que falta para esse crime acontecer? Uma oportunidade. O motivo ali já existe. Então falta a oportunidade. Esse tipo de crime é muito difícil de se prevenir, de se evitar. Nós passamos, de fato, cerca de 3 meses sem registrar nenhum homicídio dessa natureza, sobretudo tendo como um pano de fundo, como contexto, o tráfico de drogas. E aí, agora, nós tivemos nesses 2 últimos finais de semana, né, uma distorção nessas estatísticas, porque outros crimes vieram acontecendo, a gente precisa esclarecer alguns deles. O crime passional, que aconteceu lá na região sul, vitimou 4 pessoas, né, isso triplo homicídio, seguido de um suicídio, e também tivemos mais outro homicídio, já no sábado, um indivíduo, inclusive, que havia sido preso 2 dias antes, envolvido com roubo, com furto, né, o famoso Manchinha, a população de Palmas aqui conhece, os policiais conhecem, e ele foi preso dia 10, dia seguinte foi liberado, com uso de tornozeleira. Os outros comparsas dele, na ocasião, ficaram presos, e ele foi morto agora dia 13, no sábado, a golpes de faca, lá no local onde ele residia. Desses indivíduos que assassinaram o Manchinha, já prendemos 3. São suspeitos 4. Falta um que está foragido, nós vamos localizá-lo e vamos prendê-lo novamente. O que a gente precisa esclarecer, Otávio, para a população, é que essas pessoas que se envolvem com esses crimes violentos, e aqui nós estamos falando do caso do Manchinha e do caso do Carcará, que também os policiais conhecem, a população da região norte de Palmas conhece, também está preso, foi preso semana passada, furtando e roubando uma série de itens, mais de 9 celulares, 6 TVs, relógios e uma quantidade infinita de outros bens que foram, inclusive, entregues à Polícia Civil para serem devolvidos aos seus donos. Esses indivíduos, eles são reincidentes. A polícia está trabalhando, na verdade, enxugando gelo. A gente precisa falar para a população, na verdade, sabe já, mas é importante que a gente reafirme isso. A população sabe que essas pessoas que se envolvem com esse tipo de criminalidade violentas são reincidentes. Não é o cidadão comum que está morrendo vítima desse tipo de crime. Não é a pessoa que levanta cedo e vai trabalhar e retorna tarde para pagar os seus boletos. São os indivíduos que optam por esse estilo de vida, que escolhem viver da criminalidade. A gente precisa, de fato, tratar o criminoso e a criminalidade sem romantismo, levar com seriedade essa questão. A legislação precisa ser revista, porque a polícia, de fato, está enxugando gelo, não tem outra expressão para isso, e esses indivíduos estão morrendo. Jovens, são jovens normalmente do sexo masculino, entre 25 e 30 anos. É a faixa etária desses jovens que se envolvem com a criminalidade, que se envolvem com as drogas e morrem antes de atingir os 30 anos, lamentavelmente. No geral, é isso que tem acontecido. A polícia continua nas ruas, Otávio,
continua firme com o seu trabalho. Os crimes passionais, como aquele lamentável episódio da região sul, o indivíduo transtornado, porque não aceitou o fim do relacionamento, e aí matou a sua ex-mulher, matou a mãe dela e matou um homem trans companheiro da sua ex-sogra, e depois se suicidou. 4 vidas perdidas ali, lamentavelmente, por realmente uma falta de inteligência, uma falta de controle emocional. Nós temos orientado, e é oportuno, Otávio, esclarecer as mulheres. Nós temos muitas mulheres, inclusive muitas delas que a gente acompanha, que estão em situação de violência. Essas mulheres precisam buscar ajuda, junto aos seus amigos, aos seus familiares, à sua rede de proteção, para tomarem decisões acertadas antes dessas tragédias acontecerem. Nós temos orientado, é uma orientação técnica, porque a nossa preocupação é a segurança e a preservação da vida, a restauração do indivíduo, da pessoa. Nós não desacreditamos, Otávio. Só que o que nós recomendamos a essas mulheres, que cuide das suas vidas, distante desses indivíduos, deixe ele se restaurar sozinho. Se for o caso no futuro, esse relacionamento vai ser restaurado, mas muito cuidado com a sua vida, muito cuidado com a vida dos seus filhos, se eles já vieram. O ideal é que não venham, né, depois, antes dessas situações, que esse relacionamento seja resolvido antes disso, porque é lamentável a criança agora. Nós temos 5 crianças que estão órfãs, né, precisarão agora crescer sem pai, os casos dos 5 filhos dele e as 4 filhas dela, que vão crescer sem a mãe. Isso é lamentável, a gente precisa de fato refletir sobre isso, enfrentar a violência doméstica, todos unidos. Não é só caso de polícia. Em caso de marido e mulher, todos devemos meter a colher. Essa é uma verdade. Então tá aí, Major, quero agradecer a sua participação e esclarecimento desses casos que repercutiu muito aqui no estado do Tocantins e dizer que estamos à disposição também para esclarecimento de alguns casos que venham a surgir durante a semana aqui, tá bom? Nós temos, inclusive, Otávio, acompanhado o quanto a gente percebe já a mudança de comportamento da população, inclusive em relação às ocorrências que nós temos acompanhado, por exemplo, de violência doméstica, as pessoas começando a ter a consciência de ajudar, de interferir. Isso é fruto do espaço que a TV Norte dá para a Polícia Militar, dessa parceria que a gente tem, muito séria, muito produtiva, de estar orientando a população. Isso é muito importante. A Polícia Militar realmente é grata por isso, a você e a toda a equipe da TV Norte. Muito obrigado, Major, e as portas estão sempre abertas, viu? Muito obrigado, boa noite.